Eu não costumo vir aqui no final de semana atormentar vocês com notícias políticas, mas como tem algo magnífico para acontecer na segunda-feira, eu resolvi vir para tranquilizar o coraçãozinho de vocês. Afinal de contas, na segunda-feira, o governo de Donald Trump está desembarcando em território brasileiro através do seu representante para tratar de sanções ao Ovo que Tudo Vê, ao AGU e a atores secundários. Obviamente que você já deve ter percebido no brilho no meu olhar a minha total inteira felicidade e ansiedade. Sim, eu tô feliz, devo confessar. Ainda pode ficar feliz ou é crime? E aí tá um frisson nas redes sociais com a mídia mainstream, ou seja, a parte dela, acusando os bolsonaristas de estarem falando que o governo Trump vai vir por aqui, que nem confirmou ainda. Será que não confirmou? E além de tudo isso, a gente tem que saber, tentar saber quem é o cara, quem é esse representante, onde que ele vive, como vive, o que come. Então fica comigo até o final desse vídeo extra, edição extraordinária, para falar para você que tudo que Paulo Figueiredo falou não era tic-tac do Paulo Figueiredo. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, dá essa forcinha aí pra gente. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Porém, antes, vamos de boletim de Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente amado, que disse hoje que o organismo começou a aceitar bem a dieta pastosa e hoje mesmo ele suspendeu a alimentação pela veia, a nutrição parenteral, passando a alimentar só pela boca, fase delicada para a intensificação do funcionamento do sistema digestório, que vai respondendo como esperado, assim como os soluços sendo controlados. A cada dia venho intensificando os exercícios com fisioterapia motora, fortalecimento muscular e continuo seguindo as orientações para evitar a trombose. As visitas seguem restritas, mas a previsão é de alta nos próximos dias. Olha, boletim de hoje, Brasília, 3 de maio de 2025. Nosso galego vai ficar muito bem. Podem ficar tranquilos. E vamos à questão que não quer calar. Leiam este flyer. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Jornalismo Independente e Democracia Viva. Sabe quem postou isso? O perfil do STF no X, aqui, Supremo Tribunal Federal. Gente, eu estou vivendo na Alemanha hitlerista, onde o que eu via era proibido de comentar e a informação que chegava até mim era a informação que o Ministério da Verdade queria. 1984 exemplificou muito bem o que era o Ministério da Verdade. Era isso aí, um órgão que, na minha opinião, persegue a imprensa livre e só permite aquelas imprensas, a imprensa que está no cabresto, mas que vive festejando a tal da imprensa livre e a democracia, que, segundo eles, está viva, tá? A não ser que você coloque algum parecer que discorde deles. É esse STF. E é sobre isso que a gente vai falar. Bem, a ministra Carmen Lúcia, ela esteve num evento e disse que Alexandre de Moraes é o Ministério Público. E ele representa tudo de melhor em questão de coragem e parcialidade. Se eu ouvir, você também vai ouvir. Segura aí. A composição do Supremo Tribunal Federal, desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski, não tem um magistrado de São Paulo, não tem um egresso da magistratura, mas tem brilhantemente São Paulo, soberbamente, eu diria, a presença de um membro do Ministério Público de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, que representa hoje tudo de melhor em termos de coragem, de imparcialidade, com todo empenho para que nós tenhamos o Estado de Direito garantido no Brasil. Portanto... Era só para você ficar com raiva, você passar o final de semana que nem eu, né? Se eu vejo, você tem que ver também. Vamos à questão. O que aconteceu ontem? Chego eu no X, tremendo feriadão, e ali estão perguntando para Moraes. Moraes, você sabe o que é carta rogatória e tal. Aí eu fui entender o que tinha acontecido nesse post do Chiquini que disse: Alexandre de Moraes mandou citar o jornalista Paulo Figueiredo em contrariedade à legislação brasileira e aos tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Moraes determinou a citação a Paulo Figueiredo por edital. Eu acho que esse aqui que foi o problema, tá? Para que ele possa ser processado e condenado no Brasil no processo da chamada
trama golpista com muitas aspas, mesmo sem poder se defender das acusações, já que ele não reside no país. A citação por edital é uma modalidade ficta, ou seja, uma citação de mentirinha. A citação por edital é uma modalidade ficta utilizada para citar pessoas foragidas em território nacional quando não se conhece o seu paradeiro. A legislação processual brasileira dispõe que, quando o acusado estiver no exterior, não poderá ser citado por edital, mas sim por carta rogatória, um instrumento de cooperação jurídica internacional entre países, conforme rege o artigo 783 do Código de Processo Penal. Abro aspas. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça a fim de ser pedido seu cumprimento por via diplomática às autoridades estrangeiras competentes. Fecho aspas. E segundo o que Chiquini está ensinando aqui pra gente, o Brasil possui acordo bilateral específico com os Estados Unidos sobre citação de nacionais em território estrangeiro por meio de carta rogatória promulgado pelo decreto 3.810/2001. E tem também a Convenção Americana sobre Cartas Rogatórias do CID-OEA de 1975, que trata do tema e reforça a necessidade de observância das formalidades legais para a cooperação dos Estados. Ou seja, segundo a opinião do Dr. Chiquini, Moraes deveria ter seguido a forma prevista na legislação vigente no Brasil, bem como nos tratados internacionais, e enviado o documento aos Estados Unidos para que o governo americano efetuasse a citação do jornalista, já que ele se encontra em local certo e sabido. A justiça americana possui o seu endereço. Mas parece que para o ovo de tudo que tudo vê, o que interessa é que o Brasil é dele, a justiça é dele, o Ministério Público é dele. Disse, né, a Carmen Lúcia lá, que soberbamente representa o Ministério Público. Eu acho que não, mas quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa? O que nos traz a visita do representante do governo de Donald Trump, que está chegando no Brasil para tratar de sanções amorais. O doutor André Marcília diz: está cada vez mais difícil o governo e a STF não levarem a sério as intenções de Donald Trump. Cada vez mais difícil a imprensa ignorar o STF como um case internacional de censura. Cada vez mais difícil não reconhecer que a corte está, sim, impactando nas relações políticas e econômicas do país. E aí, perdão, ele coloca aqui um print da matéria do Paulo Capelli, que eu não gosto muito dele, mas ele foi o primeiro a publicar, então justiça seja feita. Paulo Capelli diz que integrante do governo de Donald Trump e responsável por sanções internacionais, David Gamble, chega ao Brasil na segunda-feira para discutir punições. E o doutor André Marcília foi além, que ele disse: muito provável que as sanções afetem diretamente Moraes apenas se ele tiver negócios, investimentos e eventos no exterior. Mas o ponto para o doutor André Marcília não é esse. O ponto é que a exposição internacional da imagem da corte atrai os holofotes do mundo ao caos jurídico brasileiro, obriga o STF a se justificar, como no caso Economist, que foi aquela resposta ridícula, e pauta a grande imprensa brasileira, que insiste até agora em dizer que criticar STF é coisa de bolsonarista. Mas, afinal de contas, por que o doutor André Marcília comentou isso? Porque a Folha do Seu Paulo, tinha que ser a Folha do Seu Paulo, chegou a comentar o seguinte: bolsonaristas anunciam visita de coordenador de Trump e diz ver avanço em sanção a Moraes nos Estados Unidos. Departamento de Estado não confirmou a visita para a Folha do Seu Paulo e Eduardo Bolsonaro disse ter tido reuniões na Casa Branca. Não foi a do Seu Paulo. Quem está falando sobre a visita do representante da gestão Donald Trump para discutir sanções a Moraes é a CNN. CNN agora virou bolsonarista? Era só o que me faltava. Porque a gente tem tido aí muitos arrependidos, né? Sempre quando está pertinho da eleição isso acontece. Um monte de gente que mete o pau em Bolsonaro. Ai, eu tô arrependido, agora eu sou bolsonarista. Mas eu acho que ainda não é o caso da CNN. Vou ler a matéria para vocês. Representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções a Moraes. O objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre condutas de autoridades brasileiras. Eu quero muito que o Gamble aqui, ele é bonitinho, né? Fofinho. Seja bem-vindo, mister. Seja bem-vindo.
eu quero que ele sente para ouvir Daniel Silveira. Meu Deus do céu, vá ouvir o general que está preso, em nome de Jesus, mas ele vai ouvir o Jair Bolsonaro também. Então a matéria da CN diz que o que não é bolsonarista, tá? O coordenador para sanções do governo de Donald Trump, David Gambel, fará uma visita ao Brasil na próxima segunda-feira, dia 5, para ouvir parlamentares e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada à CNN pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre ações não só do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas de outras autoridades brasileiras, como, por exemplo, a PGR, a AGU, entre outros atores secundários, porque parece que os auxiliares de Alexandre também estarão ali, né, no Magnitsky, momento Magnitsky. Em um segundo momento, a intenção será obter informações sobre a conduta de autoridades brasileiras e se elas agem de acordo com o governo dos Estados Unidos. Não, elas não agem, com o intuito de promover o cerceamento da liberdade de expressão de jornalistas e políticos de direita. Tem que avisar para o Gambel que o YouTube continua censurando a gente, continua cerceando o nosso alcance, o nosso engajamento. Tem que falar para ele também isso aí, se tiver alguém aí no parlamento que puder fazer, né? Por favor. Continuando aqui, a CNN apurou que entre as punições previstas pelo governo norte-americano para esses casos estão a proibição de entrada nos Estados Unidos, como bloqueio financeiro a instituições financeiras com base no país, como empresas de cartão de crédito. Eu já disse aqui para vocês que é muito pior do que isso que eles estão tentando pintar, tá? Instituição financeira brasileira que tiver, por exemplo, trabalhar com cartão de crédito internacional baseado nos Estados Unidos, também dança. Ah, Valéria, mas e se for baseado na Europa? Bem, a partir do momento que o Alexandre foi sancionado, vocês acham que as autoridades europeias vão querer fazer negócio com ele? Não, né, brava gente? Óbvio que não. Então a coisa tem umas ramificações muito interessantes, já tem vídeo detalhado sobre isso aqui no canal. É uma beleza, eu acho que vai ser uma das melhores segunda-feiras da nossa vida. Para encerrar, vamos saber quem é o chefe de sanções dos Estados Unidos que investiga Moraes. Vamos falar. Ele estará aqui, ele é oficial da reserva do Exército dos Estados Unidos e tem serviços prestados no Afeganistão. Como chefe de escritório de coordenação de sanções, Gambel lidera a estratégia e a política de sanções do Departamento de Estado. É oficialíssimo, tá, gente? O governo tem um departamento só para sancionar criminoso. Espécie de Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o militar é o principal representante do governo de Donald Trump no meio diplomático quando o assunto é sanção internacional. David é membro de carreira do Serviço Exterior Sênior, como mostrou a coluna. Gambel tem investigado medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes com a finalidade de definir se os Estados Unidos aplicarão punições ao magistrado brasileiro. Gambel atuou como conselheiro econômico nas Filipinas, incluindo um ano como chefe adjunto de missão interino. Suas atribuições também abrangem direção adjunta e diretor interino do Escritório de Redução de Ameaça de Armas Convencionais do Departamento de Estado. Nossa Senhora, me falta até para poder falar, né, o currículo do cara. Caramba! Ele atuou ainda como diretor para questões envolvendo Rússia e Ásia Central no Conselho de Segurança Nacional. Seus cargos diplomáticos no exterior incluem Afeganistão, Cazaquistão, Filipinas 2 vezes, Polônia e Rússia. Tudo bom, né, gente? Eu espero que ele não sente com ninguém o 7 aqui no Brasil, né, porque vai dar ruim. Enquanto trabalhou no setor privado, foi consultor de segurança nacional do MPRI e no Booz Allen Hamilton. Seus prêmios incluem a Medalha de Estrela de Bronze, o Prêmio de Serviço Excepcional do Conselho de Segurança Nacional e múltiplos prêmios de honra superior do Departamento de Estado. É pouca coisa? Não é pouca coisa. Aí, o Metrópolis também diz que ele é graduado distinto da escola Eisenhower, da Universidade de Defesa Nacional, formado pelo College
of William and Mary, e ele fala fluentemente russo e polonês. David e Anna Gambel, funcionária pública do Departamento de Estado, são da Virgínia e têm 2 filhos. No Brasil, o dileto moço, Mister, se encontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro com o senador Flávio Bolsonaro. A visita foi articulada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Senhores, rufem os tambores. Parece que nós teremos a melhor segunda-feira de nossas vidas ou não. Por que você está falando isso, Eu vou falar, vem cá, vem aqui pertinho de mim, zoio no zoio. O que acontece, gente? A partir do momento que realmente vai se bater o martelo para uma sanção a uma autoridade como Alexandre de Moraes, a gente corre o risco do atual governo brasileiro decidir que vai fechar o regime, e aí cai, né, internet, cai a rede social, né, tudo proibido aqui, porque esse povo é antidemocrático e nós não queremos tudo esse povo aqui e tal, e a gente tem que se precaver, né? A gente tem que se precaver. Então, eu sugiro que se você está aí tendo problemas com o pagamento de suas contas porque o dinheiro está muito curto, que você se prepare para aprender o mais rápido possível a como levantar uma grana pela internet, tá? Eu tenho falado aqui diuturnamente do curso do meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, super de direita, e ele desenvolveu um método a partir do zero para te ensinar a levantar um dinheiro pela internet através de vários formatos. Você pode ganhar dinheiro com a Amazon, você pode ganhar dinheiro com o YouTube, colocando sua cara na tela ou não colocando sua cara na tela. Existem várias formas de você ganhar dinheiro com esta plataforma, sem fazer, por exemplo, o que eu faço, falar de política com a cara na tela. Você só precisa saber quais são os formatos que existem e dominar a ferramenta. E é isso que o curso do Daniel Alvarenga propõe para você, mesmo que você não saiba nem copiar e colar, tá? Eu me sustento com dinheiro da internet há quase 10 anos, então eu sou uma prova viva de que sim, tem várias formas de ganhar dinheiro pela internet. Inclusive, responde aí para mim, você gostaria que eu trouxesse aqui promoções da Amazon maravilhosas para você ficar sabendo quando tem um super produto que vai ser super útil para você na sua casa, no seu dia a dia, que tiver numa mega promoção? Aproveita que a gente ainda tem Correios no Brasil, né? Tá capengando, mas nós ainda tem. Então, assim, quanto custa o curso? A partir de 30 e um pouquinho por mês. 30 reais e um pouquinho por mês. Por que eu falo um pouquinho, que eu nunca lembro se é 32 ou 33 e uns quebrados, tá? Então, assim, esse valor todo mundo pode pagar. Então, enquanto você está pensando aí, olhando para ontem, meu amigo, pessoas como eu estão ganhando dinheiro na internet. E você pode dedicar tanto a esse curso quanto à atividade que você vai aprender lá no curso. Quantas horas você conseguir isso, você pode desenvolver a atividade a partir da sua casa, no horário que você determinar, a partir do seu computador, do seu notebook ou mesmo do seu celular. E o mais importante do curso é que tem um módulo totalmente dedicado a te ensinar a ganhar em dólar, que aí 6 por 1 vira o jogo. Você tem um pouco mais de proteção, né? O dinheiro que você vai ganhar é tem um pouco mais de valor do que o dinheiro do seu país. Então, assim, não perca tempo. Eu sempre deixo o link na descrição e no comentário fixado, mas você também pode apontar o leitor de QR Code para essa imagem aqui. Você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, onde a equipe do Daniel Alvarenga estará te esperando para liberar 3 aulas totalmente gratuitas para você entender do que se trata e decidir com mais propriedade, com mais segurança a respeito de adquirir ou não o curso, tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, quero saber o que você acha. Tá preparado para segunda-feira de luxo? Um luxo, chiquíssima segunda-feira que nós vamos passar. Só acho. Encontro com vocês nos comentários. Beijo no coração. A gente se vê.